A sombra da rua escura. Em uma cidade esquecida pelo tempo, onde as luzes da rua tremulam sob a névoa noturna, existe uma lenda urbana que faz o sangue de seus habitantes correr frio. A lenda da sombra da rua escura. Dizem que quando o relógio da cidade bate meia-noite, uma sombra sinistra surge na rua mais escura da cidade. Não é uma sombra comum, mas uma entidade viva que se alimenta do medo dos incautos que ousam caminhar por sua rua. A sombra não tem forma definida, mudando constantemente, como se estivesse viva. Alguns dizem que ela assume a forma de seus medos mais profundos, outros juram que ela é uma massa escura e disforme que engole tudo em seu caminho. Ninguém sabe de onde veio ou por que assombra a rua escura. Mas todos concordam em uma coisa: uma vez que você encontra a sombra, sua vida nunca mais será a mesma. Agora, imagine-se caminhando por essa rua escura, o silêncio apenas interrompido pelo eco distante do relógio da cidade batendo meia-noite. Você sente um arrepio na espinha enquanto a lenda ganha vida diante de seus olhos. Você está pronto para enfrentar a sombra da rua escura? A escolha é sua, mas lembre-se, algumas lendas são reais. Em uma noite fria e escura, a cidade está silenciosa, exceto pelo som distante do relógio da cidade batendo meia-noite. Você se encontra na entrada da rua escura, a rua mais temida da cidade. As luzes da rua tremulam fracamente, lançando sombras dançantes nas paredes das casas antigas. Você sente um arrepio percorrer sua espinha enquanto caminha lentamente pela rua. O silêncio é quase ensurdecedor, com apenas o som de seus passos ecoando nas paredes de pedra. De repente, você sente uma mudança no ar. É como se a temperatura tivesse caído vários graus em um instante. Você olha ao redor, tentando identificar a fonte do seu desconforto. É então que você a vê pela primeira vez, uma sombra escura e disforme no final da rua. Ela parece estar se movendo, mudando de forma bem diante dos seus olhos. Seu coração começa a bater mais rápido enquanto você observa a sombra. Você pode sentir o medo se instalando, mas há também uma estranha sensação de curiosidade. O que é essa sombra? Por que ela está aqui? E o mais importante, o que ela quer de você? Essas perguntas passam pela sua mente enquanto você continua a observar a sombra. Você sabe que deveria fugir, mas algo o mantém parado ali, observando a sombra enquanto ela dança na escuridão. E assim começa sua jornada na rua escura, uma jornada de medo e descoberta que mudará sua vida para sempre. Você continua caminhando pela rua escura, cada vez mais perto da sombra. Você sente uma mistura de medo e curiosidade, como se estivesse hipnotizado pela sombra. Você quer saber o que ela é, o que ela quer, e se ela é real ou apenas um produto da sua imaginação. Você chega ao final da rua, onde a sombra está esperando por você. Ela parece ter parado de se mover, como se estivesse te observando. Você para alguns metros de distância dela, tentando ver algum detalhe em sua forma escura. Você percebe que a sombra não tem olhos, boca, nariz ou qualquer outro traço humano. Ela é apenas uma mancha negra no meio da escuridão. Mas você sente que ela está viva, que ela tem uma presença, uma personalidade. Você se pergunta se ela pode falar, se ela pode te ouvir. Você decide arriscar e dizer algo. Item, quem é você? Você pergunta em voz baixa. A sombra não responde. Ela apenas fica ali, imóvel. Item, o que você quer de mim? Você insiste. A sombra ainda não responde. Mas você sente que ela está prestes a fazer algo. De repente, a sombra se move. Ela se estica e se expande, como se fosse um borrão. Ela começa a se aproximar de você, lentamente. Você sente um pânico crescer em seu peito. Você percebe que cometeu um erro ao vir até aqui. Você percebe que a sombra não é uma lenda urbana, mas uma realidade terrível. Você tenta correr, mas é tarde demais. A sombra te alcança e te envolve em sua escuridão. Você sente um frio cortante em sua pele, como se estivesse sendo congelado. Você grita, mas ninguém te ouve. Você luta,
Mas ninguém te ajuda. Você está sozinho com a sombra. Você sente sua vida escorrendo de seu corpo. Você sente sua mente se esvaziando de seus pensamentos. Você sente sua alma se perdendo na sombra. Você não sente mais nada. Você é a sombra. Você se tornou a sombra. Você é a escuridão que assombra a rua escura. Você é a lenda urbana que faz o sangue dos habitantes da cidade correr frio. Mas, ao contrário do que você esperava, você não sente medo. Você não sente dor. Você sente uma estranha sensação de paz, como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Você percebe que a sombra não é uma entidade maligna, mas sim uma criatura solitária que só queria ser entendida. Ela não queria te machucar, ela só queria ser vista, ser reconhecida. Você passa seus dias, ou seriam noites, vagando pela rua escura. Você vê as pessoas passarem, mas elas não te veem. Elas sentem sua presença, mas não sabem quem você é. Você se torna uma parte da cidade, uma parte de sua história. Você se torna uma lenda urbana, um conto de terror contado ao redor da fogueira. E assim, a lenda da sombra da rua escura continua. Ela continua a assustar os habitantes da cidade, mas também continua a fasciná-los. Ela continua a ser um mistério, um enigma sem solução. E você? Você continua a ser a sombra. Você continua a ser a escuridão. E de alguma forma estranha e inexplicável, você está em paz com isso. E assim termina a história da sombra da rua escura, uma história de medo e descoberta, de perda e aceitação. Uma história que começou com uma lenda urbana e terminou com uma verdade inesperada. E lembre-se, algumas lendas são reais.